Boa tarde. Vamos iniciar nossa primeira audiência pública da saúde, onde a gente vai estar demonstrando as receitas e as despesas no período de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. Na parte das receitas, então nós temos recursos livres aplicados, R$ 748.275,61 centavos. Na fonte 303, 15% da saúde, R$ 1.377.562,91 centavos. Receitas de alienações de recursos de bens pertencendo ao Fundo Municipal de Saúde, R$ 256,23. Na fonte 494, que é o bloco de custeio das ações dos serviços públicos da saúde, nós tivemos uma arrecadação de R$ 199.748,10. Na fonte 500, que é a fonte de capital da parte do estadual, que é do incentivo da atenção primária APSUS, R$ 8.190,41. Depois, na fonte 518, bloco de investimento do SUS, tivemos um rendimento de R$ 35,72. Na fonte 1051 são as transferências destinadas ao pagamento do agente comunitário de saúde e ao agente de endemias, totalizando nos 4 meses R$ 109.296. Na fonte 1064, que é a assistência financeira do piso de enfermagem, tivemos uma arrecadação de R$ 35.134,80. E nas emendas de bancadas da saúde, que é a fonte 2017, tivemos uma arrecadação, que é rendimento de aplicação financeira, de R$ 5.393,57. Totalizou no primeiro quadrimestre do período de janeiro a abril de 2025, uma arrecadação pertencendo ao Fundo Municipal de Saúde de R$ 2.483.893,35. Na parte das despesas, então a parte da despesa, no período de janeiro a abril, nós tivemos rateio pela participação em consórcios públicos, que nós temos Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISA-MUNPAR. Então, quanto que foi pago para o consórcio repassado? R$ 172.750,21. Então, como todo mundo conhece, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CRE, né, que muita gente conhece, de Paranavaí, onde o município paga, né, as consultas de especialidades, né, cirurgias, procedimentos, que é feito através do consórcio, os exames. Depois nós temos o SAMU, R$ 14.451,20. E o consórcio Intergestores Paraná Saúde, R$ 1.034,94. Então, no primeiro quadrimestre, em consórcio público, nós tivemos um gasto de R$ 188.236,35. Depois nós temos vencimentos, seria a parte de folha de pagamento, R$ 952.972,17. Obrigações patronais, R$ 128.482,04. E indenizações e restituições trabalhistas, R$ 26.287,87. Então, as 3 linhas aqui são folhas de pagamento. Então, folha de pagamento e as obrigações, aonde vai estar dando aí em torno de R$ 1.150.000 nesses 4 meses. Depois nós temos consórcio, que nós já falamos,
consórcio, diárias. Diária, quanto que foi investido em diária no quadrimestre? R$ 7.450,93. São pagamento, né, de servidores pertencendo à área da saúde, aonde vai levar pacientes para tratamento fora do domicílio, né, e também onde temos também vários servidores que vai para capacitações. Material de consumo, quanto que foi aplicado em material de consumo? R$ 523.926,31. No material de consumo, ele se desdobra no quê? Combustível, aonde foi aplicado R$ 192.101,27. Gás engarrafado, que é a parte de gás de cozinha, né? E aqui entraria oxigênio, mas nós não tivemos nenhuma despesa nesses 4 meses com oxigênio. Então, R$ 114 reais. Nos gêneros de alimentação, nós tivemos R$ 14.577,62. Material odontológico, R$ 45.142,55. Material de expediente, R$ 7.790,50. Material de processamento de dados, R$ 2.488,40. Material de limpeza, R$ 21.801,28. Material de uniformes, tecido e avinhamento, R$ 4.429. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 7.150,53. Material para manutenção de bens móveis, R$ 100. Material hospitalar, R$ 95.445,85. Material para manutenção de veículos, R$ 131.265,31. Material de sinalização visual e afins, R$ 520. Totalizou R$ 523.926,31. Depois de material de consumos, nós temos material, bem ou serviço de distribuição gratuita, R$ 464.958,75. Então, na área da saúde, esses 464 mil é o quê? É o leite, que é aquele leite em pó, né, ou leite, aqueles leites especiais, a fralda geriátrica e medicamentos, né? São os 3 itens ali que a saúde fornece para a população. Depois nós temos outros serviços decorrentes de contrato, R$ 12.555,96, que são a parte de contrato de pessoa física, que não é por concurso e nem PSS. Depois nós temos outros serviços de terceira pessoa física, que são os estagiários, R$ 7.726,27. Locação de mão de obra, R$ 22.500. Essa locação de mão de obra, ele é o quê? São os terceirizados. Então, terceirizados que tem ali na limpeza do posto de saúde e na limpeza do posto de saúde lá no distrito. Então, é contratada uma empresa através do processo licitatório e daí essa empresa que contrata os servidores para poder estar fazendo a parte de limpeza. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, temos R$ 322.053,31. Nessa parte nós temos comissões, corretagens e custódia, R$ 54,08, que é da parte dos estagiários lá do CIE. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 2.000. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, R$ 960. Manutenção e conservação de veículos, R$ 20.995,91. Multas, R$ 1.277,72, que são as multas de veículos, né?
onde os motoristas reembolso é descontado no pagamento deles, né? Reembolso ao município. Fornecimento de alimentação, R$ 9.269, que é do restaurante, lá em Paranavaí, onde tem licitado. Serviços de energia elétrica, R$ 29.935,98. Serviços de água, R$ 3.145,17. Serviço de comunicação em geral, R$ 911,18. Serviço de seleção e treinamento, R$ 2.600. Serviço médico hospitalar, odontológico e laboratorial, R$ 199.982,84. Serviço de telecomunicações, R$ 719,20. Seguros em geral, que é o seguro das ambulâncias, ônibus, dos carros baixos, né, pertencendo ao Fundo Municipal de Saúde, R$ 36.463,41. Todos os seguros desses veículos foram renovados por mais um ano. Hospedagem, R$ 2.125,20, que é da casa de apoio que temos lá em Curitiba, né, onde vai os pacientes para tratamento fora de domicílio, né, onde fica nessa casa, onde tem refeições, almoço, café da manhã, a janta e o pouso. Depois nós temos serviços bancários, R$ 261,18, serviço de controle ambiental, R$ 8.400, que é a parte do lixo hospitalar, né, que é levado para fora para dar destinação final, e outros serviços de terceiro, R$ 2.952,44, totalizando uma despesa em outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 322.053,31. Aí, voltando na nossa tabela da despesa, aí nós temos serviços de tecnologia da informação, R$ 5.026,08. Auxílio alimentação, R$ 69.496,87, que é o Vale Alimentação, e também as notas de refeições dos servidores pertencendo à saúde que vão para fora do município, faz sua alimentação e traz a nota para a gente reembolsar. Obrigações tributárias e contributivas, que são encargos, R$ 2.511,25. Outros auxílios financeiros de pessoa física, R$ 8.000, que é o auxílio do Mais Médico, onde paga para aquele médico que pertence ao programa Mais Médico, né? Paga R$ 2.000 por mês. Rateio por participação, que nós já falamos, e equipamento e material permanente, R$ 330.300. Nesse 330 mil aqui, ele também já tem a van nova da saúde que está para ser entregue, né, que ela foi empenhada no quadrimestre, e ela passou a pagar, né, que quando a empresa fazer a entrega, o município faz o pagamento. Então, eles já até entraram em contato com o município, provavelmente entre essa semana que vem, vai estar já fazendo a entrega dessa van nova pertencendo ao Fundo Municipal de Saúde. Depois nós temos a parte paga, que nós temos o quê? Toda a parte das despesas que eu falei. Então, quanto que foi pago no quadrimestre de janeiro a abril, até 30 de abril? R$ 2.642.456,98. E quanto que foi a nossa despesa? Nossa despesa foi de R$ 3.082.486,16. Então, ficou um valor alto, né, em restos a pagar para o mês de maio, que foi o quê? Diária, R$ 876,58, material de consumo, R$ 42.160,67,
Material de distribuição gratuita, R$ 57.809,33. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 5.291,36. Auxílio alimentação, R$ 15.891,24. E equipamentos e material permanente, R$ 318 mil. Totalizando um resto a pagar de R$ 440.029,18. Então, esse é o valor que passou para o mês de maio, tá? O próximo quadrimestre. Material de consumo, muitas dessas despesas aqui são o quê? Material odontológico, material hospitalar, materiais gráficos, que teve algumas coisas que foram solicitadas também, pedidas, tá? Então, assim, principalmente o material hospitalar, material odontológico, teve várias empresas, assim, que demora 2, 3 meses aí para entregar, e o município sempre cobrando e precisando. Esses dias atrás, com essa epidemia aí de dengue, precisando de soro fisiológico, só tinha soro do maior de 1 litro, e o médico receitava lá de 500 ml, tinha que o município jogar o restante do soro, pedido desde janeiro, e a empresa não entrega. Então, assim, não sei o que a administração, o que vai estar fazendo aí com essas empresas aí, que é geralmente bem de fora, e acaba atrapalhando a própria administração. Eles vêm, ganham o processo licitatório e, infelizmente, depois demora para entregar. É igual máscara, aquelas máscaras que na epidemia lá do Covid foi usado muitas, e nós tínhamos pedido desde janeiro, notificamos várias vezes uma empresa daqui de Cianorte, pertinho daqui, e a empresa não tinha entregado. Quando foi a semana passada, chegou as máscaras. Então, assim, praticamente 5 meses depois do pedido que veio chegar uma máscara para ser usada. Então, assim, está bem complicado essa parte aí de material hospitalar. Pedido está sendo feito, está comprando, está lá empenhado, e a gente está cobrando. Nesses equipamentos e material permanente, nós temos aqui a ambulância, a van para chegar, e tem umas 14 ou 15 cadeiras, se eu não me engano, para a saúde ali, que é da parte da saúde, pedida também desde janeiro, e a empresa até hoje não entregou. É uma empresa do estado de São Paulo. 10 dias atrás eu entrei em contato com eles, eles falaram que ia estar entregando quarta-feira da semana passada, e até hoje não chegou. Então, assim, infelizmente, eu acho que o município tem que partir para o próximo processo, que é o quê? Não tem o advogado, que hoje o município não dá conta, é pouca a carga horária dele, ou faça um concurso para ter um advogado próprio no processo licitatório, para estar notificando essas empresas e cobrando realmente dessas empresas, porque a legislação é bem clara, ela exige dessas empresas. Eles querem receber, o município paga em dias, nunca passou de entregar a mercadoria e ficar esperando 30 dias conforme está no contrato para eles receber. Entrega a mercadoria, o farmacêutico confirma para nós que está certo a nota fiscal com o que foi faturado, o município já vai e já paga. Então tem coisa que eles entregam, com 2, 3 dias a empresa já recebe. Então, assim, a parte do município nós estamos fazendo, mas infelizmente tem muitas empresas aí que não cumprem o que está no contrato. Então existe a lei federal e é para ser cumprida, né? Então, assim, a gente teria que ter uma pessoa ali para poder estar cobrando, entrando no judicial contra essas empresas, abrindo processos ali para poder essas empresas não poder mais participar de processos licitatórios aqui no município, que a gente, infelizmente, está tendo muito desses problemas hoje aí no município. Se forem lá na sala de contabilidade, a gente tem lá um arquivo que está lá lotado de empenhos que, infelizmente, as empresas não entregam. Tá? Então, vai desde medicamento, vai desde material, vai desde um equipamento, por exemplo, de uma cadeira, e assim por diante.
o nosso índice de gasto na saúde. Então, quanto que foi aplicado na saúde? Então, pela Constituição Federal, tem que ser 15%, e no primeiro quadrimestre, nós já atingimos 21,32%. Então, esse é o valor aplicado, já enviado para o Tribunal de Contas e apurado, aonde resultou em 21,32%. Então, um valor bem a mais, né? 6,32% a mais de recursos aplicados, né, do que seria o mínimo de 15% na saúde. Na tesouraria, então nós temos as contas pertencendo ao grupo da saúde, que seria o 15% da saúde, R$ 136.324. A parte de alienações, R$ 7.452,37. Custeio do SUS, R$ 5.833,25. Investimento, R$ 1.208,60. Depois nós temos o FAI estadual custeio, 21.724,08. A parte de investimento, 277.106,03. Então, a van vai ser pago com esse recurso e o restante é contrapartida do município, tá? Recursos próprios do município. A parte do piso de enfermagem, R$ 3.692,93. A parte de emenda da saúde de custeio, R$ 20.117,20. E a parte do SUS aqui, R$ 1.392,06. Então, o valor que nós temos, que passou em 30 de abril para 1º de maio, R$ 474.850,50. Então, esse é o valor que passou em saldo bancário, certo? Então, assim, o recurso hoje que pode pagar desde exames, desde medicamentos, tudo, seria os 15% da saúde, 136 mil. A alienação da saúde são bens, né? E a parte daí para baixo, aqui é onde começa custeio, são os programas, agente comunitário de saúde, agente de endemias, aí tem lá o piso, que é a complementação do piso de enfermagem e o de técnico de enfermagem. Depois nós temos a emenda PIX, que a televisão, o pessoal conhece aí como emenda PIX, e ele não é, para nós, ele não é emenda PIX, né? Ele chama emenda especial, né? Ele tem uma norma, uma determinação, mas hoje a televisão ela anuncia como emenda PIX. Então, a emenda PIX são esses recursos que vêm, né, de deputados federais, de senadores, que encaminha para o município. Então, lá em dezembro, nós tínhamos recebido 400 mil, aí usamos agora nesses 4 meses aí, e temos ainda um saldo de R$ 20.117,20 que passou para o mês de maio. Na parte do balancete, nós temos o quê? As nossas receitas, que dá R$ 2.483.893,35, e as nossas despesas, né, que dá ali R$ 3.082.486,16. Nós temos um resto a pagar, né, que foi o que eu mostrei nas telas anteriores lá, de R$ 449,29,18. E nós temos receitas a receber, que desses 440 mil aqui, 142 mil é recursos livres, recursos próprios do município, tá? Então, desses 440, 142 mil é recursos próprios. E nós tínhamos um saldo bancário que veio do ano de 2024, de 31 de dezembro de 2024, de R$ 786.286,60. E, passando para o mês de maio, R$ 474.800,00
R$ 850,50. Então, assim, a grosso modo, se nós pegarmos a receita e a nossa despesa, gastamos mais do que arrecadamos. Então, aqui é 2.483.000 e gastamos 3.082.000. Tá? Temos aqui um saldo a pagar, né, que é o que as empresas não entregou, certo? Só que nós temos um saldo do exercício anterior de 776.000. Então, assim, entre o a pagar e o que ficou aqui, seria praticamente o valor que nós temos, né? As contas a pagar e o que passou para o mês de maio. E o que nós temos de saldo anterior de 776.000 é mais ou menos o que equivale entre a nossa arrecadação e a nossa despesa. Então, aqui vai faltar em torno de R$600.000, assim, para ser mais exato, o valor exato, que é o valor de R$776.000 que veio do ano anterior. Então, hoje, se fosse para nós quitarmos tudo que tem contas a pagar, a saúde ia ficar com um saldo de aproximadamente R$176.000, tá? Então, seria esse o saldo exato ali que passaria para o mês de maio. Então, assim, tem despesas, recursos próprios, tem recursos de convênio e assim por diante. Como a gente demonstrou lá na parte do BDT aqui, que é o Boletim da Tesouraria, que nós temos o quê? Nos 15% da saúde, 136.324, que passou para o mês de maio. Só que por que ele passou 136.000 para o mês de maio, esse saldo aí? Porque a folha de abril da saúde, nós tivemos que pagar tudo com recurso próprio. Porque o dinheiro que tinha em conta para pagar, para pagar a folha de pagamento deles, não dava. Então, assim, o município teve que ir lá bancar toda a folha de pagamento da saúde e o saldo que ficou em conta, a gente está pagando o quê? As outras despesas. Porque hoje, o dinheiro que entra nessa conta, que é os 15% da saúde, infelizmente, ele não banca a saúde. Ou o gestor entra com contrapartida, com recursos próprios, ou não toca a saúde. Teria que cortar o quê? As despesas. Cortar exame, cortar medicamento e assim por diante. Então, assim, cada vez só vai aumentando a despesa. Mas a receita nossa, na hora que for apresentar a outra audiência de metas fiscais, vocês vão ver lá que 2 meses foi superior ao que nós arrecadamos do ano passado. E 2 meses foi menor do que nós arrecadamos do ano passado. Então, praticamente está igual. Então, não tivemos aumento nenhum na nossa arrecadação. Então, assim, infelizmente, esses 15% da saúde, ele nunca é suficiente, porque é o que paga, o que mantém toda a parte ali da saúde. Os programas, agente de combate à endemia, agente de comunitários de saúde, ele vem o recurso do governo federal? Vem. Mas ele vem o quê? Para pagar o valor base deles. A insalubridade deles é o município que paga. O auxílio vale alimentação é o município que paga. Eles são regidos pela CLT, então é o FGTS. Quem paga o FGTS deles é o município. Então o dinheiro que vem para pagar o salário deles é somente o salário. Se eles fazerem uma hora extra lá, é o município que vai pagar. Então, assim, o governo federal, ele ajuda, mas ajuda com o quê? Somente com o valor do salário. Toda a parte de insalubridade, toda a parte de encargos, é o município que tem que pagar como contrapartida. Outra coisa que também já vieram perguntar bastante para a gente ali, nesse ano de 2025, é a questão do piso de enfermagem, técnico de enfermagem.
Então, o que vocês podem ver aqui? Ó? Essa conta que vem o valor do piso de enfermagem. Ele veio um saldo anterior do ano passado, R$ 124, teve lá as receitas, a saída e passou para maio R$ 3.692,93. Ainda passou esse valor aqui, porque, se eu não me engano, tem, não sei se era técnica ou é enfermeira, que é auxílio maternidade, então daí é o INSS que paga. O que acontece? Essa complementação que vem do governo federal. Então, existe um sistema onde é enviadas as informações todos os meses para o Ministério da Saúde, aonde vai o salário base, tanto de uma enfermeira como uma da técnica de enfermagem. Também seria auxiliar de enfermagem e parteira, que é o que a lei federal fala. Mas aqui no município nós só temos enfermeiro e técnico de enfermagem. Então, o governo federal, ele complementa essa diferença. Então, se o município, vamos dizer lá, que o piso esteja, o valor base do município seja lá R$ 2.000, um exemplo, e o piso deles lá é R$ 3.000, então o governo federal ele manda esse R$ 1.000 para completar. Do enfermeiro, do mesmo jeito, então ele vê a diferença e encaminha. O que aconteceu lá em janeiro? Então, lá em janeiro, quando o município fechou a folha de pagamento, eles recebem o quê? Eles recebem baseado ao mês anterior. Então, sempre o governo federal manda o dinheiro com um mês de atraso. Por quê? Ele sempre manda lá no último dia útil do mês ou no primeiro dia útil do próximo mês. Então, o recurso veio lá para o município de janeiro, ele veio o quê? No comecinho de janeiro. O de dezembro, ele veio no comecinho de janeiro, o valor. Então, o que o município faz? Lá na folha de pagamento de janeiro, ele pagou com base ao mês de dezembro. Ok. Todos receberam, ninguém falou nada. Quando chegou no mês de fevereiro, o que aconteceu? O pessoal da saúde lá informou o Ministério da Saúde que o quê? Nós tivemos um aumento salarial lá em janeiro, onde foi concedido para todos os servidores. Então, aumentou lá a inflação, o INPC. Então, vamos dizer que se de R$ 2.000 foi o salário lá base para R$ 2.100. Para chegar aos R$ 3.000, falta só 900. Então, lá em dezembro, faltava 1.000. Eles mandavam 1.000. Quando foi em janeiro, que aumentou o salário do município, então passou-se a faltar 900. O que o governo federal faz? Só manda o 900. Por quê? O piso deles, o que eles têm que entender? O governo federal, desde quando criou esse piso nacional de enfermagem, até hoje não foi reajustado pelo governo federal. Então, assim, a ala de enfermeiro, a ala de técnico de enfermagem, de parteira, auxiliar de enfermagem, eles têm que ir atrás dos direitos deles. Adianta ir brigar com o ratinho, governo estadual? Não. Adianta ir brigar com os deputados estaduais? Não. Com quem que eles têm que procurar? Os deputados federais, os senadores. Então, eles sim que podem o quê? Verificar a legislação para o quê? Para poder corrigir esse piso deles. Quando corrigir o piso deles lá no governo federal, aí eles vão ficar pagando a diferença. Agora vamos dizer, o prefeito vai lá e corrige para R$ 3.000 o salário base aqui. O governo federal vai mandar algum dinheiro para o município? Nada. Como nós temos exemplo de Nova Aliança, Guapurema e outros municípios aí que o piso, o que eles recebem do município já era o valor do piso federal. Então eles não recebem complemento nenhum. Tá? Então, assim, e para entender um pouquinho melhor, se o gestor aumentar hoje para R$ 3.000 o base deles,
O mesmo técnico de enfermagem, o mesmo enfermeiro, todos os outros servidores têm direito. Existe a equiparidade salarial. Então, se aumenta o salário para um, os outros também vão ter. Com exceção hoje, por lei e na Constituição, se chama agente comunitário de saúde e agente de endemias. O deles é um grupo forte, um grupo que tem milhares, milhões de pessoas aí no Brasil e aonde eles conseguiram fazer emenda na Constituição, que o deles é 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, que é o que o governo federal repassa deles. A insalubridade deles antes era em cima do teto que o município tinha. Eles foram, até que aprovaram uma emenda constitucional onde colocou insalubridade em cima de 2 salários mínimos. Então, o município tem uma empresa contratada, vem, faz o laudo. Beleza, ok. Só que está lá o laudo para todos os demais servidores. Só que a insalubridade deles é em cima de uma lei federal e o que prevalece é a lei federal que é maior. Então, por isso que muitos perguntam, mas por que a insalubridade deles é maior do que a minha? É não sei o quê. Então, é porque eles estão amparados legalmente pela Constituição Federal. E, além disso, tem aposentadoria especial, eles, que também é amparo legal na Constituição Federal. Tá? Então, infelizmente, nós que somos outros servidores, nós temos que ser também uma classe unida, igual os ACS, os ACE, para tentar reivindicar lá em cima. Tá? Que é lá em cima que faz as leis, né, federais aí. Não adianta, vou me filiar ao sindicato A, B, C, D. É lá em cima. Nós temos que entrar com um pedido a nível de deputado federal, deputados senadores e assim por diante. Jeane, a parte inicial aqui eu não fiz, você quer fazer? Você quer que eu falo? É porque nós temos horário para começar, porque é tudo transmitido agora. Então, aqui nessa parte das relações e serviços da saúde, como nós iniciamos, era 5 horas, então nós temos aqui toda a rede municipal de atenção à saúde, aonde é o primeiro quadrimestre do período de janeiro a abril, pertence, né, ao Fundo Municipal de Saúde de Mirador, temos um CNPJ próprio, o endereço, que é o nosso endereço do posto de saúde, né, e-mail, a secretária Maria Giane, e o plano municipal vigente seria de 2022 a 2025. Nós temos a Secretaria Municipal, a Unidade Básica de Saúde NIS 2, que é Mirador, a Unidade Básica de Saúde NIS 1, 4 Marcos, que é o Distrito, a Clínica Odontológica de Mirador e do Distrito de 4 Marcos. E temos também a de fisioterapia, né, que também faz parte também da nossa relação de serviços da saúde. Temos as equipes, né, de saúde bucal, as equipes de saúde da família, né, cadastradas, e temos aí a produção dos serviços, consultas médicas, no NIS 1 e NIS 2, que são Mirador e o Distrito, 560 em janeiro, 350 em fevereiro, 564 em março e em abril 565. Total de 2.039 consultas médicas. Visitas domiciliares profissionais de nível médio. 172 em janeiro, 34 em fevereiro, 107 em março e 94 em abril, totalizando 407. Consulta pré-natal. Em janeiro nós tivemos 16, fevereiro 14, março 28, abril 26 e um total de 84 consultas pré-natais. Consultas de enfermagem, 176 em janeiro, fevereiro 186, março 281, abril 521, total 1.164 consultas. Aferição de pressão, 607 em janeiro,
344 em fevereiro, 633 em março, 607 em abril e totalizando 2.191 uma aferição de pressão. Aferição de temperatura, 90 em janeiro, 72 em fevereiro, 121 em março, 95 em abril, totalizando 393 aferições ali de temperatura. Aferição de peso, 145 em janeiro, 89 em fevereiro, 117 em março e 42 em abril, totalizando 393. Glicemia capilar, 200 em janeiro, 66 em fevereiro, 159 em março e 147 em abril, totalizando 572. Curativos, 50 em janeiro, 8 em fevereiro, 37 em março, 25 em abril, totalizando 120. Administração de medicamentos, 242 em janeiro, 152 em fevereiro, 297 em março, 411 em abril. Totalizou 1.102 administração de medicamento. Preventivo de colo do útero, 5 em janeiro, 3 em fevereiro, 5 em março e 4 em abril, totalizando 17 exames preventivos. Mamografia, não tivemos nenhuma em janeiro, fevereiro 10, março 1 e abril 33, totalizando 44 mamografias feitas nesse período. Visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, 1.090 em janeiro, 1.236 em fevereiro, 1.056 em março e 1.308 em abril. Totalizou 4.690 visitas domiciliares dos ACS. Visitas residenciais dos agentes de combate a endemias, que é os ACE, 590 em janeiro, 591 em fevereiro, 683 em março e 683 em abril. Totalizou 2.547 visitas. Consultas especializadas agendadas, que seria da parte dos agendamentos. Então, nós temos 213 em janeiro, 459 em fevereiro, 369 em março e 493 em abril. Totalizou 1.534 consultas agendadas, com especialistas. Depois nós temos números de pacientes faltosos em consultas agendadas, Isso é o que dói. 25 em janeiro, 89 em fevereiro, 86 em março e 82 em abril. Então, totalizou 282 números de pacientes faltosos em consultas agendadas de especialidades. Números de pacientes faltosos em exames agendados. 90 em janeiro, 113 em fevereiro, 127 em março, 149 em abril. Totalizou 479 números de pacientes faltosos de exames agendados. Aí nós temos inspeções sanitárias, 1 em janeiro, 11 em fevereiro, 14 em março e 13 em abril, totalizando 39 inspeções sanitárias. Casos de dengue notificados e positivos. 4 notificados em janeiro, sendo 2 positivos. Fevereiro, 14 notificados, sendo 6 positivos. Março, 38 notificados, sendo 14 positivos. Em abril, tivemos 40 notificados e desses 40, 20 positivados. Totalizou, nesse período, 96 casos notificados e tivemos 42 casos positivos de dengue. Demandas registradas na Ouvidoria da Saúde. Tivemos 2 em janeiro, 3 em fevereiro, março 2, abril 1, totalizando 8 demandas registradas na Ouvidoria da Saúde. Tanto de reclamações, como denúncia, como pedindo melhorias, elogios, que é meio difícil, mas vai que acontece,
Números de exames de sangue coletados. 1.802 em janeiro, 2.486 em fevereiro, 1.799 em março e 2.433 em abril. Totalizou 8.520 exames de sangue coletados nesses 4 meses. Pacientes atendidos na farmácia por mês. Janeiro, 1.724 pessoas. Fevereiro, 1.921. Março, 1.895. Em abril, 3.419 pacientes atendidos. Total, 8.959 pessoas atendidas. Números de passagens, TFD, que é tratamento fora de domicílio, que são as pessoas que vão lá para Curitiba. Nós tivemos 1 em janeiro, fevereiro 2, março 4 e abril 4. Totalizou 11 pessoas. Número de viagens com carro ou ambulância, né? Janeiro tivemos 1, fevereiro 1, março 2 e abril 1, totalizando 5 viagens, né, com transporte de pacientes lá para Curitiba, sendo feito ou com a ambulância ou com os veículos baixo pertencendo à saúde. Depois nós temos consultas psicológicas, né? No mês de janeiro a psicóloga estava de férias, fevereiro daí ela voltou, já começou a atender, tivemos 49 atendimentos, março 102 atendimentos e em abril 122. Totalizou 273 consultas psicológicas. Atendimento de fisioterapia, janeiro 378, fevereiro 493, março 420 e em abril 250. Totalizou 1.541 atendimentos de fisioterapia. Vacinação. Em janeiro temos 89, fevereiro 92, março 68 e abril 585 vacinações, né? Que entrou no período aí de vacina, tem as campanhas, né? Totalizando 834 vacinações feitas nesses 4 meses. Consultas odontológicas, janeiro 114, fevereiro 84, março tivemos 1, em abril 54. Totalizou 253 consultas odontológicas. Nesse período, a nossa dentista que atuava, né, ela pediu as contas, foi chamada em outro município, até o processo de ser ela chamada e depois o município estando chamando as próximas do concurso, demorou um período ali para assumir a próxima, né? Então por isso que ficamos esse período aqui de março aqui somente com uma consulta aí realizada, tá? Hoje a dentista está atendendo, né? Normalmente voltou a atender tanto no distrito como aqui no município. Atividades coletivas, flúor, bochecho, escovação, janeiro e fevereiro, né, praticamente aí também é férias, né, das escolas, tudo. Março nós estava sem a dentista e em abril teve 8, total de 8. Consultas médicas no hospital de Santa Mônica, né, lá em Rondon. Seria 43 em janeiro, 66 em fevereiro, 96 em março, 45 em abril, totalizando 252 consultas lá. Internamentos no hospital, 8 em janeiro, 24 em fevereiro, 13 em março e 18 em abril, totalizando 63 internamentos. Cirurgias eletivas. Tivemos 3 cirurgias eletivas em janeiro, fevereiro 8, março 4 e abril 2. Totalizou 17 cirurgias eletivas, tá? Nessas cirurgias eletivas, muitas pessoas que talvez estão lá esperando, mas no mês de abril teve paciente que não foi, tá? Não foi porque veio lá no relatório e lá estava lá, cirurgia eletiva, um faltoso. Então, para vocês verem como que é o descaso da população, infelizmente.
Se saísse do bolso deles, aí eles correriam atrás. Como não sai, aí eles vão quando querem, né? Infelizmente. Secretária, passa a palavra para fazer as finalizações. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento. Vou estar passando a lista de presença da audiência da saúde para vocês estarem aí assinando, colocando o nome de vocês. Boa tarde, não boa noite, né? Já é boa noite, não boa tarde mais. Muito obrigada pela presença. Eu tive um pequeno atraso porque eu estava, como sempre, intermediando para tentar fechar o posto. Infelizmente, é uma realidade do nosso município. Nosso não, em todos, mas eu sinto muito por ser o nosso. Com tanta demanda que a gente tem e com tanto, sabe, cobrando, falando, dizendo, sabe? Bem difícil mesmo. Ainda tem gente que acha que a gente está lá brincando com essa situação de faltosos, porque falta isso, porque falta aquilo, e simplesmente a pessoa faz pouco caso. Então, a gente criou lá, até hoje eu conversei com o conselho, passei para o conselho algumas coisas que estão acontecendo lá, principalmente, estou sofrendo não, estou tentando combater. Muita gente de fora vindo atender aqui. Hoje eu peguei 6 agendamentos de odonto, 5 era da cidade vizinha, tá? E agora a gente tem como saber de onde que a pessoa é. Não sabe o nome da pessoa, a gente faz a procura num sistema chamado PEC. E lá aparece da onde o indivíduo é. Então, com isso, a gente vamos tentar não, vamos fazer, se Deus quiser, essa varredura. Infelizmente, vai ser não, e não vamos agendar. Não vamos agendar. O paciente apareceu lá, que ele é de fora, que o registro dele foi lá em Guaporema, pois ele vai procurar Guaporema. E aí, outro lado, eu estou com um certo problema por causa do médico, de um dos médicos, que chama o povo para vir para cá. E a partir do momento que ele entra no consultório com o doutor da Receita, eu não posso negar. E a pessoa vai levar eu lá para o xadrez. Porque SUS é para todos. Mas não do jeito que está usando aqui. Os de fora sendo beneficiados e os daqui eu tendo que caçar uma vaga. Tendo que apelar. Me deu uma vaga, porque a outra vaga foi usada por um indivíduo que eu nem sei que cor que é. E todos os municípios estão fazendo isso. E nada que mais justo o Mirador também faça isso. Tanto com medicamento, quanto viagem, quanto transporte, tudo. Tudo. Infelizmente, se vocês ouvirem falar, isso não é eu, foi conversado entre eu, Fabiano, e também passei para o conselho o que estaria acontecendo, porque está sendo um absurdo. Um absurdo, um absurdo, um absurdo mesmo. Ainda tem a cara de pau que em tal lugar pega a receita e aqui só vem buscar o remédio. Então, assim, é uma coisa meio drástica que a gente está tomando providência e vamos fazer. E eu espero que na próxima audiência esses dados aí tenham mudado. E bastante. Se depender do meu empenho, bastante. Bastante. Tem muita coisa aí que não foi relatada, que a gente já voltou com a equipe do transplante, logo que a nossa dentista voltou. Já voltamos com o atendimento do transplante. Já voltamos com o atendimento das próteses. Tudo estava parado. Nós estamos com as 2 cadeiras odontológicas, elas explodiram. Para falar assim, tem que fazer uma geral, mas o processo já está pronto, só falta a publicação, parece, né, Cléber? Já está tudo encaminhado para que semana que vem ela já comece a atender normalmente. Endo, orto, prótese, está tudo sendo encaminhado. Mas eu vou tendo que fazer essa varredura aí pelos pacientes que estão lá e não é daqui. Se não é daqui, não vai ser, não tem como ser atendido. Não tem mesmo. Tá? Mas a senhora, no prontuário da Receita, já não tem o nome da cidade? Dizer, tem o nome da cidade Mirador, mas aí... Mas se tem um de fora, você que me falou aí, que mesmo passa a Receita lá, o paciente vai pegar um remédio aqui, não tem como saber... Sim, mas esses casos aí é de menos, esse aí quase não acontece. O que acontece é amigo do médico, faz a receita, ele só vai lá buscar e depois passa na farmácia. Esse caso de receita de fora... A gente tem o do que vem do consórcio, algum paciente que muitas vezes ajudou a gente, não tinha uma especialidade no CRE,
e a pessoa foi lá e pagou a consulta, aí o município ajuda com a medicação tendo na farmácia, a gente sabe. O problema é a colaboração dos nossos amigos, dar receita para paciente que não é daqui, não reside aqui. Aí eu trabalho aqui, ter um vínculo de trabalho é uma coisa, ele não vem aqui de graça, ele está ganhando para isso. Então esse aí eu acho que é caso de podar pela raiz. É uma coisa que eu acho assim, nós que somos munícipes daqui, vivemos aqui, eu acho que isso daí já passou da hora, porque se você passa mal em Paraíso do Norte, eles fazem os primeiros atendimentos, os socorros básicos. Se é em Paranavaí, do mesmo jeito. Se é em Amaporã, do mesmo jeito. Tudo mesmo. Ninguém vai sair lá com caixas e caixas de medicamento, com exames agendados. Então, assim, o médico consultar, ok, beleza, o SUS é para todos. Agora, medicação do jeito que nós temos aqui em Mirador, nenhum município tem. Medicamentos que custam na farmácia R$270, R$300, R$400, a maioria dos medicamentos aí, esses valores nós temos aqui. Então, é medicamento para diabetes, medicamento para pressão. Então, medicamentos que a maioria dos médicos, tanto particular como do SUS, estão receitando. E daí, assim, custa caro você ir lá comprar na farmácia e pagar R$264 numa caixa de medicamento que se chama Xigdu, que é para diabetes. E aqui no município nós temos. Então, assim, é um medicamento, hoje muito receitado pelos médicos também particulares, e nós temos aqui em Mirador, porque os médicos daqui também receitam. E o que está acontecendo? Muitas pessoas vêm e acabam pegando. Então, vamos dizer, veio, forneceu para essas pessoas, na hora que vai alguém do nosso município que mora aqui, não vai ter. Mas daí consumiu lá 50 caixas que foi pedido? Já foi as 50 caixas. Vamos tirar uma relação de quem é as 50 pessoas que estão usando essa medicação. Vai ver lá várias pessoas que ninguém nem sabe quem é. Então, assim, eu acho que nós que moramos aqui, eu acho que a gente também tem que ser fiscal e começar a proibir isso daí, porque senão vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro, não vai ter recurso, e daí, assim, todos aqui estão acostumados, você chegar ali no posto de saúde, ser atendido, ter um exame, uma ressonância, uma tomografia, exames de sangue, pegar os medicamentos, nem que não pegue todos, mas boa parte dos medicamentos. E se continuar desse jeito, vai chegar uma hora que, infelizmente, quem tiver na administração, no poder aí, vai falar, não tem como atender mais isso daí. Porque a despesa só vai o quê? Aumentando, aumentando, aumentando. E é uma situação, assim, delicada. Estou tentando colocar toda a equipe para aprender a falar o não pode, mas mesmo assim ainda tem gente batendo de frente, falando que tem o cadastro, que mora em tal lugar e toda a vida pegou. Falou, pegou, agora não pega mais. Então, assim, talvez vocês podem ouvir. Fala assim, quem mora lá em Curitiba e tem o tipo de Mirador, chega aqui perto, pode pegar o médico? Entendo que não, porque eu sou obrigado a eu pagar meus impostos aqui. Ele simplesmente vem votar que é errado. Errado. Ele mora lá, ele tem residência lá, ele paga IPTU para Curitiba e não para Mirador. Isso está totalmente errado. E isso que eu entendo como munícipe, eu falando como munícipe, isso é errado. Porque ninguém vem passar aqui o que nós passa. Eles vêm em 4 em 4 anos votar. Simplesmente. Só porque vão lá, pagam o combustível, pagam a passagem e assim por diante. Vem aqui trazer seu voto, mas não sabe a realidade que nós passamos aqui. Se tem médico para atender aqui no posto de saúde, se tem fisioterapeuta como antes nós não tínhamos, tinha lá um salão lá caindo. Então, assim, essas coisas que quem está aqui sabe a realidade, mas as pessoas que estão fora não sabem.
E daí, assim, é justo nós que estamos aqui, nós pagamos IPTU, quem tem sua empresa paga seu alvará para estar funcionando, quem é funcionário público é descontado o imposto de renda, quem é vereador desconta imposto de renda e fica tudo para o município. E daí essas pessoas que vêm de fora, é correto vir aqui usufruir de medicamento, usufruir de tudo? E daí, assim, entra no censo? Não. O problema maior é isso. Porque hoje, a quantia de eleitor nossa já deve ter ultrapassado a população nossa novamente. Infelizmente. E daí tudo é se calculado o quê? Nos habitantes, no censo do município. E não nas pessoas que moram lá em Curitiba, lá em Paranavaí, Paraíso do Norte, Amaporã e assim por diante. São pessoas aqui. Ninguém, quando vem passar o IBGE aqui, ninguém fala assim, fulano que está lá em Curitiba, lá. Porque eu acho assim, passou nas casas de todos vocês e a pessoa estava com um GPS. Era um celular, um aplicativo e tinha que ter a posição da casa. Então, assim, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. E eu acho que Mirador não deve ficar para trás, né? E outra coisa, complementando isso que o Kleber falou, tive uma reunião agora, dia 22, lá em Curitiba, e o município vai receber conforme os seus habitantes. Vai ser por habitantes morando no município. Não vai ser por o tal do voto aqui, não. Não vai nem contar. E a arrecadação, pelo número, vai cair. E aí, eu penso assim, como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai tocar a saúde da qualidade que ela é? Então, assim, é uma forma de toda a população. Isso não é só obrigação do prefeito, eu quanto secretário, ou administração, não. É da população em geral. Pensar nisso. Que uma hora vai faltar para aquela pessoa que está morando aqui. Tá? E obrigada, Cleves, mais uma vez. Uma perguntinha aí. A gente vai também tomar o tempo aí que a gente tem reunião hoje na também. Que eu tive muita reclamação esses meses que as pessoas vai fazer uns exames em Paranavaí, inclusive até liguei para a Giana, ela disse que ia tomar providência. Estou perguntando para ver se foi tomada a providência. Eles vão lá para fazer os exames e chega lá, está marcado certinho aqui dentro do posto. Mas quando chega lá no lugar que vai fazer o exame, a mulher fala, seu exame não é hoje, é tal dia. Aí a pessoa fica lá. Sim, isso aí. Isso aí não é uma coisa que eu, quanto secretaria, vou poder resolver. Eles mudaram de sistema no consórcio. Então, as clínicas foram credenciadas. Então, o sistema do consórcio é que não está batendo com o sistema da clínica que envia para o município. O que eu fui lá atrás, procurar saber o que estava acontecendo, ultimamente não está mais acontecendo. Porque o sistema está funcionando certinho, confirmando agora as informações, porque sai consórcio, libera as vagas para a clínica agenda, responde para o município. E no que eles fazem esse trânsito, houve essa falha de não cair para nós como agendado e na clínica não parecia para ele como agendado, como o consórcio tivesse liberado. Era isso que estava acontecendo. Aconteceu, não foi muita, mas aconteceu. Muitos casos, assim, exagerado não, mas aconteceu. Não só numa clínica, em outras clínicas também. A gente foi atrás, tudo, aí a informação que passaram e que observar se ia continuar de novo. Mas, graças a Deus, não persistiu. Parece que resolveram o problema. E, assim, obrigado, boa noite. Na próxima, espero apresentar uns dados mais alegres para vocês, que vocês fiquem contentes. Se Deus quiser, né, Fabiana? Tem mais aí, né? E agradeço a todos. Só vamos mudar ali para começar a prova.